esse valor de verdade é dado pela atinência do predicado ao sujeito da frase. Tá? Quando nós montamos uma frase do tipo o Marcos tem 1,83 m, eu posso dizer isso é verdadeiro ou isso é falso. Vai depender da realidade da minha quantificação, da quantificação da minha matéria. Tá? Para saber se de fato eu tenho 1,83 m. Ou nós podemos avaliar um conceito como verdadeiro tomando como predicado uma classe. Por exemplo, eu digo, o ser humano é um animal racional. Esse conceito é verdadeiro? É, porque animal racional é a espécie da qual o ser humano participa. Né? Aliás, essa é a sua diferença específica em relação aos demais animais. Eu poderia, inclusive, aumentar e ir mais além, usar um gênero, do tipo, o ser humano é um animal, o ser humano é mortal. Né? O exemplo lá que o Aristóteles traz. O ser humano é um animal. Tá? À medida em que eu vou aumentando, eu vou ampliando esse conjunto predicativo. Tá? A ciência ou arte, e eu digo ciência ou arte porque depende do ângulo, tá? Que se dedica a avaliar essa condição de verdade, dada em razão da pertinência do predicado ao sujeito de uma frase, é a lógica. Só que essa constatação num nível maximamente universal, como é o caso do ente e das suas propriedades transcendentais, implica em dizer que a lógica é uma auxiliar da metafísica na averiguação da condição de verdade das proposições subjacentes aos seus entes, que no caso são os entes reais e os entes de razão. A metafísica se ocupa dos dois. Né? Agora, vale fazer um parêntese, né? Que é o seguinte, nós estamos aqui no perímetro de uma lógica que não desconsidera o mundo real, ou seja, o conjunto dos entes reais. Nós sabemos que há lógicas formalistas que foram crescendo, sobretudo na modernidade, para as quais a realidade é quase que um detalhe. Né? Wittgenstein, por exemplo, dizia que o que importa, a filosofia, ela faz jogos de linguagem. Há um livro que foi postumamente publicado dele, que é o Da Certeza, sobre a certeza, no qual ele conclui que nós não podemos ter certezas objetivas, não podemos ter certeza objetiva nem sequer de que temos duas mãos. Né? Tudo são jogos de linguagem. Então é bom fazer esta distinção, porque estamos no perímetro de uma lógica que não abstrai. Esta lógica metafísica, que nós estamos aqui a destrinçar um pouco, é óbvio que são bate-papo, ela jamais poderia levar um autor, como faz Edmundo Husserl, a dizer que para filosofar é preciso colocar o mundo entre parênteses, como se fosse preciso você prescindir do mundo. Não, o metafísico ele alcança. Ou, eventualmente, a acusação psicologista da lógica, né? A lógica fosse um atributo psíquico, né? E não exatamente um ato da razão, ou uma ciência e uma arte, portanto, e aqui é possível tratá-la simultaneamente, como uma área do saber que se dedica ao estudo dos atos da razão. Né? Ela é a arte diretiva dos atos da razão. Perfeito. É aquela arte que dirige, que ordena os atos da razão em ordem à aquisição de verdade, ou seja, aquela adequação entre o intelecto e o ser das coisas, que no homem é mais ou menos imperfeita, já que o nosso intelecto não esgota o ser. Então, por mais que raciocinemos, partindo de premissas, princípios e evidências que sejam corretos, nós nunca vamos abarcar tudo o que há para ser conhecido num ente. Por isso que Santo Tomás, no seu comentário ao Credo, diz uma frase em tom jocoso, que eu acho que vale para hoje. Nenhum filósofo jamais esgotou a essência nem sequer de uma mosca. Né? Por mais a ratio muscae, né? A razão de mosca, né? Por que a mosca e não o nada? Né? Ainda que alguém conhecesse todas as espécies de mosca dentro da taxonomia biológica, né, ou metafísica, ainda faltaria algo por saber. Por que há a mosca? Como ela veio a ser? Então, se
intelecto é lançar luzes sobre a realidade, é olhar a realidade, né, como que a partir de uma candeia que está no alto, né? Aliás, a palavra lúcido tem esta acepção, quando Camões chama o Sol, nos Lusíadas, de o lúcido planeta, está a dizer que é aquele portador da luz. A pessoa lúcida é aquela que tem um intelecto iluminado. Já a pessoa burra, né, digamos assim, é aquela que nasceu em noite de eclipse, talvez, né? Disse que é privada de luzes, não tem muitas luzes, não foi aquinhoada com muitas luzes. A nossa lógica, a lógica de que estamos a falar, que tem lastro, tem um largo lastro histórico, ela não prescinde das coisas. É bom deixar isso assinalado, porque nós somos realistas. O ser é o núcleo da realidade, a lógica é a ciência auxiliar da metafísica, e a metafísica tem em vista estudar o ente, mas o ente finito, e partindo dele, por abstração, chegar ao ente infinito, que é aquela omnipotência, é um ato puro, que é potência para todos os possíveis na ordem do ser. Então, ela é maximamente abstrata e maximamente concreta. É as duas coisas a um só tempo. Perfeito, perfeito, né? Eu estava lembrando de uma passagem no De Anima, quando Aristóteles diz assim, acerca do nous poetikos, né? O intelecto possível. No ser humano, quem é que fala mais alto? O intelecto agente ou o intelecto possível? Bom, os dois falam, mas quem é que grita mais? Quem grita mais é o intelecto possível. Né? Claro. Isso, porque, claro, digamos assim, substancialmente, o intelecto, como potência mais alta da alma, está capacitado ao conhecimento de todas as coisas. Por isso que Santo Tomás diz, exatamente por isso, Santo Tomás diz que o intelecto humano é virtualmente infinito e atualmente finito. Ele virtualmente pode conhecer todas as coisas, mas atualmente só conhece algumas, dada a sua finitude. Claro. Né? Quer dizer, então, assim, diga. A dos entes supõe essa determinação. Né? E veja, o nosso intelecto ele é tão limitado que a reivindicação do conhecimento causal das coisas, né, nos coloca perante um primeiro desafio, que é o de como o intelecto será capaz de captar a finalidade de um ente a partir da constatação de sua essência. Né? As quatro causas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Pois bem, eu constato o fim, mas imediatamente eu sou levado a constatar a forma. A forma essencial e a forma substancial. A forma dita universalmente e a forma dita individualmente nas coisas. Mas também eu não poderia fazê-lo se eu não tomar a forma por unidade com a matéria. Ou seja, as duas causas intrínsecas do ser. Mas eu também não seria capaz de conhecer profundamente este ente se eu não sondar a origem dele, a causa eficiente. Né? Então, o intelecto possível, ele supõe, relativamente ao ente, digamos assim, uma relação, uma articulação entre o cognoscível e o objeto do conhecimento, que supõe um modo adequado de conhecê-lo, segundo as suas propriedades constitutivas, e um modo de dizê-lo e de significá-lo. Né? Quer dizer, a gente pode dizer a verdade de três modos. Né? A verdade se diz de três modos. A verdade se diz por significação, a verdade se diz proposicionalmente, a verdade formal da lógica, e a verdade se diz transcendentalmente, que é o modo como eu tomo este ente, tomando por base todas as causas e primeiros princípios da ciência do ser, que é a metafísica. E o Aristóteles deu as bases, mas o São Tomás vai mais longe. Porque Aristóteles não fala em ente, ele fala em ser. Né? Essa noção da metafísica do actus essendi é algo que São Tomás resolve, não Aristóteles, de maneira mais completa. Né? E quem resgatou isto foi o grande Cornélio Fabro, no século XX,
isso andava um pouco esquecido por terminologias mais ou menos equívocas, que deram margem a interpretações errôneas. Porque para Santo Tomás, quando ele diz ente, ele está a dizer uma coisa, e quando ele diz ser, ou seja, esse, é outra coisa. São coisas distintas. Isso de maneira clara. Por isso que isso tudo que nós estamos dizendo aqui pressupõe, né, já que estamos partindo de uma altitude muito elevada, que traz consigo todo um arcabouço teorético, assim, todo um esforço que foi feito por esses gigantes do passado para chegarmos a estes cumes. Por isso que resgatar estas duas ciências, a metafísica principalmente, mas também a lógica clássica, né? A lógica clássica é algo necessário para um tempo em que as pessoas já perderam a noção de que precisam dominar a linguagem para, raciocinando de maneira reta, de acordo com as regras da lógica clássica, para começar, não quer dizer que ela não possa conhecer outras lógicas, né? Mas é preciso pôr ordem nos conhecimentos. Porque senão seria como aquele aluno que conhece a metafísica pela leitura de Kant, ou seja, ele não conhece a metafísica. Então, é preciso ir às fontes. Você é um professor de direito. Hoje, quantos são os juízes, os magistrados, que sabem fazer a reta distinção entre lei, justiça e direito? Nós dois aqui, são pouquíssimos, pouquíssimos. Quantos seriam capazes de discorrer de improviso acerca da lei natural, do que seja a lei natural? Pouquíssimos. Nós aqui somos dois amantes de um autor salmanticense, que é o Domingo de Soto, que tem uma obra clássica, você deve ter aí na estante algumas coisas dele. Olha que maravilha, que maravilha. E o Domingo de Soto, ele erige a sua obra, uma das suas obras clássicas, porque ele tem uma dialética, que é o De Justitia et Iure, ele constrói esse edifício sobre bases metafísicas muito sólidas. Então, a metafísica, de alguma maneira, empresta as suas conquistas epistêmicas a todas as demais ciências. Eu conheço um aluno que entra numa faculdade de psicologia, chega no 5º período, não sabe definir o que é a alma. Ele estudou Lacan, Deleuze, está quase a jogar-se de um 7º andar qualquer, desesperado, mas não sabe as definições. E assim, tanto o metafísico como o lógico precisam de definições claras para que, partindo delas, possam alcançar estatuto de verdade em suas proposições. E não me venham dizer que na história da filosofia não há melhores e piores. Claro que há. Há filósofos que deram resolução teórica a aporias com que outros lidaram e não resolveram. Então, assim, Domingo de Soto é muito superior a Kant. Muitíssimo superior a Kant. Agora, quem é mais conhecido? Quem é mais estudado? Kant. Pois é. Então, é a hora propícia. O Brasil, nesse sentido, eu tenho visto aí jovens brilhantes aparecerem, e me parece a hora propícia para resgatar esta metafísica que é aristotélica em seu pano de fundo, mas tem uma abóboda tomista. Santo Tomás conseguiu fazer o milagre de conciliar a metafísica do ato e da potência de Aristóteles com o conceito de participação em Platão, retirando deste último todas as suas aporias. Então, o ente é partícipe do ser. Todo ente que não é Deus participa do ser, porque recebeu de outro anterior, seja cronologicamente, seja ontologicamente, o ser que tem atualmente. E é bom fazer essa distinção, porque nem toda anterioridade é cronológica. Na perspectiva do próprio ser subsistente, que é Deus, há anterioridade e posterioridade, mas não cronológica. Deus decreta as suas intenções
e tudo é num só decreto, e nele está posto a anterioridade e a posterioridade fora do tempo. Fora do tempo. É assim que em teologia se diz que, só para fazer um parênteses, encerrar esse parênteses aqui, que Nossa Senhora, ela foi plena de graça e a sua virgindade perpétua, ela na mente divina se ordenou a essa plenitude, mas não cronologicamente, porque Deus está fora do tempo. Então, só a metafísica é capaz de alcançar o perímetro para além do tempo e da matéria. Agora, para isso, ela precisa de uma lógica realista, de uma lógica com fundamento em ré, ou seja, com fundamento nas coisas reais, e não uma lógica devaneante. Às vezes o sujeito é um brilhante lógico, mas como é um mal metafísico, chega a erros, comete, perpetra erros terríveis. Nós sabemos disso. Sem dúvida, sem dúvida. Assino embaixo. Né? E indo nessa linha também, me parece que uma questão decisiva nesse encontro, né, entre a lógica e a metafísica consiste precisamente na noção de analogia. Né? Quer dizer, esse conceito é fundamental. Né? Fundamental para que nós possamos entender adequadamente essa participação e os seus graus. De acordo com as diferenças específicas, os entes participam no ser ao modo essencial, ou seja, segundo as potências essenciais constitutivas desse ente que o tornam capaz de atualizar-se segundo uma determinada forma predicativa. Né? E o modo como nós vamos entender essa participação supõe uma linguagem apta a conformar o intelecto à operação como tal e, ao mesmo tempo, expressar por meio da linguagem essa relação. Tá? E aqui a analogia é fundamental, porque a analogia nos permite lidar, pelo menos, com as 3 dimensões da realidade. Tá? A realidade dos entes em geral e do ser infinito, o pensamento humano, o intelecto, digamos assim, o intelecto teorético, prático, produtivo, nas suas diferentes modalidades e operações, e o âmbito dos signos e dos significados, que articulam uma coisa com a outra. Tá? E por isso que as 3 formas de dizer analogia são fundamentais. A analogia entitativa, de atribuição intrínseca e de atribuição extrínseca. Porque sem as 3, nós não somos capazes sequer de pensar adequadamente a realidade e conformar o intelecto às coisas. Né? Então, porque se a realidade... Como a realidade ela possui os entes que estão postos na realidade, são distintos, né? A analogia se faz necessária como instrumento para que nós possamos chegar a eles demarcando semelhanças e diferenças. O Mário Ferreira dos Santos, ele dizia, a analogia é a síntese entre o semelhante e o diferente. E o grande tomista do século XX, que foi o Santiago Ramírez, ele tem uma obra, o De Analogia, que precisa ser urgentemente traduzida. É uma obra monumental, tanto em perspectiva como em tamanho. Ela é assustadora. Precisa ser traduzida urgentemente. Aqui no Brasil nós tivemos um grande estudioso da analogia, que foi o maior tomista, a meu ver, que tivemos entre nós, que foi o Padre Penido. Ele tem uma obra... ele tem uma obra... Ele era mais conhecido em França do que no Brasil, a certa altura. Porque até a sua obra máxima, né, As Funções da Analogia em Teologia Dogmática, foi uma obra escrita em francês, Le Rôle de l'Analogie em Théologie Dogmatique, né, e depois traduzida, se não me falha a memória, por ele próprio ao português. E por ali ele vai mostrando que a analogia está presente em absolutamente todas as ciências. O juiz precisa da analogia, o matemático precisa da analogia, o físico precisa da analogia. Todas as ciências necessitam da analogia, seja a analogia de proporcionalidade, como você disse, ou a de atribuição. E esse instrumento é riquíssimo. E eu digo, é difícil conhecer a analogia?
sim, pressupõe o conhecimento de outros princípios metafísicos. Porém, é o caminho necessário para quem quer ir além do rame-rame, quer ascender no conhecimento das coisas e chegar ao seu núcleo. Porque qualquer coisa que nós digamos, nós precisamos, para isto, dar razões daquilo que dizemos e o fazemos melhor quando, por analogia, metafisicamente, nós descortinamos as essências dos entes e conseguimos hierarquizar a realidade. Perfeito. Na nossa mente. Perfeito. Ela já está hierarquizada na realidade. Mas eu preciso chegar à conclusão, por meio analógico, de que eu sou mais do que uma barata. Porque na ordem do ser, as minhas potências estão para muito além das potências que radicam na forma entes barate. Né? É óbvio que há pessoas que parecem baratinadas, né? Elas parecem ter um intelecto baratesco, né? Mas isso são como aleijões cognoscitivos, né? O nosso papel aqui é mostrar que elas podem sair da caverna platônica, né? E descobrir que há algo para além dos espectros que, com as suas paixões, elas enxergam na realidade. Então, assim, o conhecimento do ente, seja pela lógica, seja pela metafísica, eu julgo de capital importância para que a pessoa saia daquela piscina onde todos estão acotovelados, né? E ninguém enxerga muito bem o que se está a passar. Perfeito. Assina embaixo, é exatamente como eu vejo. Quer dizer, a lógica, ela te leva a sondar as propriedades, digamos assim, expressáveis, né, dos entes reais. E esses modos de expressão, eles são tão diversos que a lógica formal do Aristóteles, a lógica herdada dos estoicos e, sobretudo, a lógica de propriedades de termos dos autores da escolástica da Alta Idade Média, principalmente o Petrus Hispanos e o Guilherme de Sherryhood, ambos, né, que se dedicaram mais especificamente ao estudo dessa lógica das propriedades de termos, eles se ocuparam de refletir acerca do enquadramento dos predicados nos sujeitos das orações, das frases, tendo em vista até onde nós podemos ir quando ampliamos argumentos, quando diminuímos argumentos, quando implicamos consequências a partir de antecedentes, de argumentos condicionais. Né? Como nós podemos criar um argumento condicional do tipo isso implica naquilo ou isso não implica naquilo? Como nós explicamos o modo de apresentação dos conceitos, né, que é o que os escolásticos chamavam de significatio, né, significado, e como nós articulamos o conceito e o seu modo de apresentação com o objeto designativo, que é o que eles chamavam de suppositio, né, a teoria da suposição, e de maneira que todo esse pano de fundo que sustenta a arte liberal da lógica, ou da dialética, falando da lógica magna, né, a lógica maior, vamos chamar assim, tem em vista justamente fornecer à filosofia primeira, né, a ciência do ser, do actus essendi, aquela disciplina que se dedica, de novo, à metafísica, ao estudo das primeiras causas e princípios, uma espécie de compartimento de conceitos e definições altamente rigorosos que são capazes de tornar a investigação metafísica a mais perfeita e completa possível. Né? E quando nós atentamos para o modo como Santo Tomás coloca isso, nas diferentes partes do corpus tomístico, seja nas questões Code Libertatis, enfim, seja nas questões disputadas, né, chamemos assim, seja nas sumas, ou mesmo nos opúsculos teológicos e filosóficos, onde ele enfrenta as questões ao modo de exposício, né? Tu falavas antes da maneira de exposição dos conceitos, né? Alexio, mais tarde em Salamanca, em Alcalá,
as releições, que era mais ou menos essa mesma consideração a respeito da exposição de um mestre, porém com uma repercussão pública talvez maior na cidade, no contexto social, enfim, né? Mas o fato objetivo é que Santo Tomás, nas diferentes partes da sua ópera Omnia, ele emprega, mesmo não dizendo específica e claramente, todo esse repertório conceitual que já era usual no seu tempo, que já era muito presente nos colégios de artes e nos Studia Generalia, né? Que era uma espécie de colégio para os clérigos e enfim, para aqueles que iam para a vida sacerdotal. Então, e você falou, isso, você né? falou ainda há pouco do Pedro Hispano. Para quem não sabe, né, o Pedro Hispano foi um grande lógico do século XIII. Ele foi o único papa português, né? Era chamado de Pedro Hispano porque naquela altura, Hispânia... que maravilha! Que maravilha. O Pedro Hispano, para o pessoal que nos vê, foi um grandíssimo lógico e chegou a ser papa, o único papa português da história, que teve um final triste. Ele morreu soterrado em sua biblioteca no Palácio Pontifício de Viterbo, né? E, coincidência ou não, logo depois de acolher a condenação que fora enviada pelo bispo de Paris, Etienne Tampier, né, a Santo Tomás e aos averroístas. Ele foi soterrado pelos seus próprios livros, morreu tristemente, mas um grande autor, e ele dizia, entre outras coisas, algo que nós não podemos deixar de escapar, deixar passar, que é o seguinte: o bom raciocinar também precisa apoiar-se naquilo que os medievais chamavam de auctoritas, em autoridades. E o Pedro Hispano é dele a proposição segundo a qual a autoridade, em sentido geral, ela é o juízo do sábio nas proposições de sua ciência. Perfeito. Então, o sábio, quem tem autoridade, é quem participa a verdade. E o sábio, por excelência, é aquele conhecedor das coisas no seu âmbito de estudos e ele as participa ao modo de um vitral. Ele é como um vitral por cujo intermédio passa a luz. Então, Pedro Hispano é outro autor que precisa ser resgatado, traduzido, um autor muito importante. Nós não podemos, quando pensamos em Santo Tomás, não podemos esquecer que ele é o cume, mas uma cadeia montanhosa. Né? Houve vários gigantes que alcançaram também altitudes excelsíssimas e o próprio Tomás se sente deles devedor, né? Ele apropriou de vários deles aquilo que havia de correto, o que ele percebeu como correto, e deu o seu selo, né, fazendo uma síntese magistral, sem nenhuma pretensão de originalidade, não era a própria prova da existência de Deus, os argumentos nela arrolados são extraídos de outros filósofos, mas tem o DNA do seu modus raciocinandi, né, e das conclusões a que chega. Então, assim, é preciso, né, que a autoridade, hoje em dia, o conceito de autoridade se esfumou. Né? O professor, ele, se é um mestre digno deste nome, ele detém a autoridade de participar das verdades. Aliás, a própria palavra auctoritas, que vem de auctor, vem de um verbo audere, que em latim significa fazer crescer, fazer desenvolver. Os próprios sacerdotes romanos eram os augures. Eles emitiam seus augúrios, eles tinham autoridade nas suas previsões do futuro. Quem aqui não se lembra, na Sagrada Escritura, que Herodes, quando os 3 reis magos o visitam, depois ele vai consultar os augures, os sacerdotes, para saber onde nasceria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, o conceito de autoridade, um bom filósofo, um bom lógico, ele vai ser detentor de uma autoridade se ele assimilar a tradição do passado, né?
ele precisa estudá-la, criticá-la naquilo em que ela estiver incorreta, até o conceito de correção e incorreção também se perdeu. Então, para essa linha de que nós estamos a tratar aqui, as autoridades são muito importantes. São muito importantes. Quando nós citamos um autor, não é uma exibição circense de conhecimento. Eu não estou citando fulano, Pedro Spano, Pedro Abelardo ou outros quaisquer para exibir conhecimento, e sim me apoiando neles, mesmo naquilo em que eles estejam errados, para chegar a coisas mais elevadas e corretas. A finalidade da lógica e a da metafísica coincidem. Claro. No seguinte sentido, ambas têm a verdade como seu ponto final. A metafísica investiga o ser e precisa desvelar a verdade do ser. E quando Santo Tomás nos diz, no livro De Potência Dei, que o ser é o ato de todos os atos e a perfeição de todas as perfeições, em relação ao qual tudo mais está em potência, ele está a dizer-nos, está a provar-nos que está indo além da metafísica aristotélica, que tinha o seu limite na forma. Em Santo Tomás, é a metafísica do ser. O ser está para além de todas as formas. E nós não tocamos o ser. O ser é o suposto. Nós tocamos matéria e forma dos entes. Nem o nosso próprio ser nós tocamos. Nós podemos dar cabo da nossa própria vida matando-nos, mas, porém, o nosso ato de ser, ele é intocável. Nós destruiremos a forma entes humana atual, sobreviverá a alma, aí já é um outro tema, porque ela, sendo imaterial, é imortal, mas nós não tocamos o ato de ser. Então, isso que você disse aí, sobre a lógica, eu concordo, gênero, número, grau, diferença específica. A lógica é o solo de onde a metafísica parte para construir o seu maravilhoso edifício. Um mau lógico dificilmente será um bom metafísico, ainda que tenha intuições fulgurantes. Ele precisa ser um bom lógico, raciocinar com ordem, saber chegar a conclusões com ordem. Sem isso, a ordem no intelecto é o espelho da ordem nas coisas. Perfeito. Quer dizer, tu falaste do sábio, né? Quer dizer, digamos, os 4 modos de dizer a sabedoria. Vamos pegar 2 deles que são importantes. O primeiro é que o São Tomás diz assim, né? O sábio discerne retamente todas as coisas. Né? E por que ele discerne retamente todas as coisas? Porque ele é capaz de captar o fim, né? Captar a causa final. Então, o intelecto capta a causa final e ordena a razão, que é o seu modus operandi, é o seu modo operativo, para a captação da verdade. Será que caiu de novo? Sidney? Alô, Sidney? Oi, tô aqui. Você sumiu um instantinho, mas voltou. Desculpa. Minha conexão de novo. Você não foi aniquilado na ordem do ser. Você só deu uma saidinha da live. Exato. Eu fui ao nada e voltei ao ser, digamos assim. Mas, enfim, voltando. O sábio discerne retamente todas as coisas, mas há um modo de expressar isto que o sábio conhece. E o sábio o faz quando, a partir da formulação do verbo mental, do conceito, ele é capaz de julgar se o predicado do conceito e o sujeito do conceito se formam, e se o predicado inere ou não inere ao conceito, formando assim um valor de verdade, uma proposição. Ou seja, há uma dimensão lógica fundamental